porque qual que é o medo do ultrassonografista? Eu percebo muito isso nos congressos, é dar falso positivo, né? Acho que é pior do que o falso negativo. Então, eu sempre falo, comecem a procurar endometriose em todo mundo, independente de quem tem queixa ou não tem queixa. Primeiro, para você criar o padrão do normal da região retrocervical. E à medida que você começa a ver pequenas alterações, você vai avançar na curva de aprendizado. Uma coisa que eu acho que é fundamental, isso vale também para avaliação pós-operatória, tem que estar em sintonia com os cirurgiões, né? Então, a gente precisa, se é um pré-operatório, aquele exame vai ser importante, eu tenho que tentar ver a laparoscopia, eu tenho que tentar ver o resultado. Assim, a gente aumenta a curva de aprendizado. Eu, com certeza, melhorei muito a minha curva de aprendizado na medida em que eu assistia os vídeos das laparoscopias. E também o fato de fazer ultrassom e ressonância ajuda, porque a visão anatômica melhora bastante. Mas eu acredito que você ensinar o ultrassonografista essas manobras já faz uma diferença significativa durante o exame. Eu acho que a palpação abdominal num transvaginal é tudo. Posso só fazer um comentário? Eu acho que vale tanto para a imagem quanto para a cirurgia. Se você não sabe o que você está procurando, você não vê. Então, isso não é infrequente, você entrar em cirurgia com colegas. É lógico que a gente, acho que tem um olho da endometriose, né? A gente está muito acostumado a ver lesão, e você vê lesão que o colega acha que não é nada. Da mesma forma que na estereoscopia, no outro módulo, a gente viu. Então, se você não sabe a lesão que você está procurando, você não vê. E no ultrassom também. Se o médico está indo lá para fazer o exame, para medir o volume uterino e medir os ovários, ele não vai olhar e ele não vai ver endometriose. Então, acho que a questão é você ir atrás e procurar e saber o que você está procurando. Eu acho que dessa forma a gente avança muito e fica bom para todo mundo. Parabenizar a mesa. A endometriose é tão fascinante que quanto mais a gente estuda e vê palestras que nem essas, a gente aprende mais, né? A minha realidade não é diferente da do Luciano, ele sabe, eu chefio o serviço da Faculdade de Medicina do ABC, trabalho no hospital público também, que é o Mário Covas, é estadual, e por incrível que pareça, estamos falando do mesmo estado, você só tem ultrassom com preparo intestinal, eu só tenho ressonância magnética, não tenho ultrassom com preparo intestinal. Então, a primeira pergunta para você, depois eu vou para o Luciano, existem coisas que vou operar e que eu estou deixando de ver pelo ultrassom com preparo intestinal, e existem coisas que ele vai operar que também não foi pedida a ressonância e ele vai ter alguma surpresa? Sendo direto, é muito comum nós pegarmos os dois exames no consultório. A paciente vem com ressonância magnética e vem com ultrassom com preparo intestinal. E isso posterga cada vez mais, porque ela vem com ressonância e já está mostrando que é endometriose, eu já fiz o toque, e por incrível que pareça, ainda pede mais ultrassom com preparo intestinal. Então, eu acho que não deixa de ser sensibilidade, especificidade. Hoje, nós temos a certeza de que um só é o necessário. Eu sempre tento me colocar no lugar da paciente. Eu acho que se eu fosse ser submetida a uma cirurgia de endometriose, com esse conceito de uma cirurgia para tratar a doença, eu não queria ir para uma cirurgia sem um ultrassom com preparo. Porque a ressonância, por mais que você tente fazer um protocolo adequado, você perde lesão intestinal. Isso é fato. Eu tenho vários casos no Fleury, que inclusive a gente fazia laudo combinado. A paciente fazia um preparo intestinal só e ela fazia os dois exames, porque alguns cirurgiões gostavam de pedir os dois exames, ou porque o convênio daquela paciente só iria aprovar se ela tivesse a ressonância também. E a gente retrospectivamente voltava para a imagem da ressonância depois e não achava lesão intestinal. Então, pensando especificamente em alça intestinal, eu acho que o ultrassom ganha da ressonância. Principalmente para multifocalidade e lesão pequena. O reto sigmoide, ali no plano da reflexão peritoneal, é fácil, é meio fixo, então eu consigo identificar. Agora, vai para segmento que tem mais dobra, mais redundância, aí a gente perde. Voltando agora para a questão da ressonância.
Quanto mais complicado o caso, mais difícil para o ultrassom. Um exame de endometriose demora, em média, 20 minutos, 25, 30. Se ela tem leiomiomas, eu vou mapear todos os leiomiomas, vou ver a localização, manto interno, manto externo, adenomiose, pólipo, cisto de ovário, hidrossalpinge, o tempo começa a aumentar. Então, quando o caso é muito complexo, a ressonância acrescenta, porque eu tenho mais capacidade de discernir as estruturas quando está tudo aderido. Eu acho que se eu tivesse que colocar o intestino como ponto crítico do cirurgião para mudar a programação cirúrgica, eu acho que o ultrassom com preparo ganha da ressonância. Se você tem só ressonância magnética, você tem que entrar ciente que você pode ter lesão intestinal residual. Isso sim. Mas a ressonância me dá o assoalho pélvico, ureter, paramétrio, de uma forma muito anatômica. Melhor que o ultrassom com preparo. É que isso depende muito da experiência do examinador, mas se a gente for colocar no modo geral, assim, das pessoas que trabalham na área, eu acho que ureter e nervos a ressonância ganha. Tá. E, Luciano, eu tenho certeza que você foi econômico ainda na sua fala. Eu acho que daria para falar um dia inteiro aqui do sistema SUS, o absurdo que é trabalhar com isso. Para vocês terem uma ideia, pelo menos lá no Mário Covas, eu não sei, o SUS determina prioridades naquele mês. Significa o seguinte, ele quer 9 cirurgias cardíacas infantis, então tem que procurar no estado todo, e endometriose nunca vai ser uma prioridade. Tá? A cirurgia de endometriose é a mesma coisa do que fazer uma estereoscopia para eles. Então, por isso que muitas vezes eles pedem mutirão para a estereoscopia, mas não vão pedir mutirão para a cirurgia laparoscópica. E o grande problema aí é que, fora tudo isso, ainda 1 milhão de pessoas perderam convênio médico. E essas pacientes estão vindo aonde? No teu serviço, no meu serviço. Então, eu tenho uma cirurgia por mês de endometriose profunda. Para quê? Para liberar os materiais. Então, eu não opero com HD, Full HD, embora adorasse isso, mas não tem. Porque hoje a empresa, ela chega e fala, eu não ganho mais aquilo que eu ganhava. Não tem como. Como é que eu vou pôr um aparelho de Full HD se antes eu fazia 10 cirurgias mês, hoje eu estou fazendo uma. Então, a minha realidade passa a ser diferente. Eu perguntaria para você, todos os seus colaboradores, todos os seus que estão com você, da sua equipe, são contratados ou são voluntários? Excelente pergunta. Eu tenho pouquíssimos médicos contratados na equipe. E o Estado não contrata mais ninguém. Tá? Fechado há mais de 4 anos a contratação. Até colegas concursados tiveram seu concurso caducou, porque o Estado não contratou, não contrata há muito tempo. Eu tenho na minha equipe hoje 9 médicos voluntários. Tenho a felicidade de ter bons amigos. Empresta um deles para mim, por favor. Eu vou ser obrigado a encerrar. Fernando. Eu só queria comentar um pouco, já que entramos nessa coisa da realidade brasileira, né? Lá na Escola Paulista de Medicina, acho que na USP, né? No Pérola, na ABC, na Santa Casa, acho que todos estão meio sucateados. A gente que vive lá, a gente sabe a realidade que é do dia a dia, a gente sabe que é só voluntariado mesmo. É só quem gosta do que a gente faz é que a gente consegue mover isso, né? E acho que tanto na parte pública quanto na parte privada, que nem ela falou, né? O ultrassom, o médico faz lá, ganha um pouco, faz a cada 3 minutos, 5 minutos. O médico que atende do convênio, atende a cada 5, 10 minutos, não vai conseguir conversar nem identificar uma doença. Então, a gente tem que mudar um pouco o pensamento também da medicina, eu acho. Eu adoraria provocar a cirurgia robótica aqui, mas não vai ter tempo, mas enfim. Não vou. Você me deixou chorando aqui. Eu recomendo a leitura para quem está comentando isso, é na página 2 do Estadão de hoje, vale a pena. A medicina vai passar por uma revolução inexoravelmente. O custo da saúde já está impagável.
E nos Estados Unidos, 3 companhias de seguro se juntaram para fazer uma reavaliação do sistema de remuneração, de guidelines e tudo mais, porque não dá para pagar. O que está acontecendo hoje é que o plano de saúde paga a ressonância, mas não paga o honorário do ortopedista. O ortopedista ganha R$30, e a ressonância, todo mundo vem com a ressonância, mas o honorário dele. Isso está acontecendo, mas vai ter que mudar completamente. Então, recomendo que leiam. Nós vamos ter que viver isso aqui. Então, quem vive, por exemplo, a nossa realidade, que é a cirurgia robótica, que eu acho que é padrão ouro para endometriose profunda, sem nenhuma dúvida, eu que vivi as 2 fases, a laparoscopia e a robótica, eu não vejo razão hoje para fazer alguma coisa que não seja cirurgia robótica para endometriose profunda, mas aí é uma outra conversa, porque a gente não está falando de honorário de R$600, a realidade do Luciano, a realidade dos outros locais é diferente, mas de qualquer forma nós temos que conviver com toda essa realidade e saber que, enfim, tem tudo, temos uma Luciana para cá e temos a nossa realidade, que é 9 em 10 relatórios que a gente vê, fala assim, bom, qual é a minha realidade intraoperatória? Eu tenho que saber anatomia, eu tenho que saber o que eu procuro para poder identificar quando encontro, porque 9 em 10 relatórios são a mesma cirurgia de ontem à noite que nós fizemos. 90% que a gente achou não tinha no pré-operatório. Até que eu estava no consultório quando você me chamou, que não tinha lesão intestinal prévia. Enfim, essa é a nossa realidade. Então, a gente como cirurgião geral, sabe muito claramente que frequentemente você está perto do campo, não tem alguma coisa tua, a hora que você está lá, o ginecologista fala, está aqui, tem lesão, você tem lesão. Eu tenho muita dificuldade hoje de fazer shaving, por exemplo, porque eu não consigo, é difícil ter o teu relatório. Então, a gente não sabe direito até que ponto, mas enfim, é um monte de coisas a considerar. Que a gente ficaria aqui um dia. Eu recomendo fazer um simpósio de 3 dias de endometriose, e a gente vai discutir muita coisa. Para mim, eu acho que é hoje o cutting edge na ginecologia, realmente a endometriose, onde a gente está aprendendo muito, eu aprendi muito com vocês nos últimos 2 anos, principalmente, e parabenizo essa brilhante mesa aqui, vocês, e infelizmente não podemos seguir. Seria ótimo passar o dia inteiro aqui, cumprimentar todos os brilhantes palestrantes, Fernando e todos, e obrigado, em nome do Hospital 9 de Julho, em nome do nosso serviço, a presença de todos vocês. Muito obrigado.